Pessoal, e a nossa receita de hoje é super especial. Um bolo choconinho na assadeira que é maravilhoso, super molhadinho e com um recheio que derrete na boca, bem cremoso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha? Vamos então começar a preparar esse nosso bolo delicioso fazendo a massa. Eu vou colocar aqui no liquidificador 3 ovos inteiros. Lembrando, pessoal, que depois na descrição eu vou deixar tudo anotado para vocês em peso também. Esses ovos que eu estou usando são de tamanho grande. Vou colocar também 1,5 xícaras de açúcar. O açúcar que eu estou usando é açúcar refinado. O açúcar refinado vai deixar a massa do bolo mais fofinha. 4 colheres de sopa de chocolate em pó. Eu estou usando chocolate 50% cacau. Se você preferir, pode usar também o 32. Eu só não recomendo que você use aqui chocolate 100%, ok? Vai deixar o bolo ressecado. 200 ml de água quente. Precisa ser quentinha para deixar o bolo mais escuro. A massa do bolo vai ficar mais escura se colocar a água assim quentinha. 150 ml de óleo. Eu estou usando óleo de soja, você pode usar o óleo de sua preferência. Não substitua o óleo nem por margarina, nem por manteiga, porque o óleo vai deixar o bolo mais fofinho e próprio para ficar em geladeira, ok? Se colocar manteiga ou margarina, a massa do bolo vai ficar mais pesada e seca. Então aqui eu aconselho realmente vocês a utilizarem o óleo, pode ser o de sua preferência. E agora vamos bater essa mistura por 1 minutinho até ficar bem homogêneo. Bati, vou desligar e nós vamos acrescentar a farinha de trigo. Eu vou colocar 2 xícaras de farinha. 2 xícaras. Se você preferir misturar a farinha à mão, pode. Mas aqui, gente, não dá problema. O importante é não ficar batendo muito tempo essa mistura. Então, eu vou ligar o liquidificador apenas para incorporar essa farinha aos líquidos, ok? É bem pouquinho, bem menos de 1 minuto. Bati a farinha então, desliguei e agora vou acrescentar 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. E vamos bater somente também para incorporar o fermento. Prontinho, é só isso. Agora aqui, pessoal, com o auxílio de 1 colher, eu vou passando aqui nas laterais do liquidificador para misturar, né, a farinha de trigo ou o chocolate em pó, que podem ter ficado aqui grudadinho na lateral. Olha que massa bonita que fica, ela fica assim bem cremosa. E agora eu vou colocar na forma e levar para assar. Eu vou usar aqui uma forma retangular, tem a medida de 27 centímetros por 18 de largura e ela tem 5 centímetros de altura. Eu forrei aqui com papel manteiga. Se você preferir untar, também pode. É que com o papel manteiga facilita bastante na hora de retirar o bolo, tá? E aqui o meu forno já está pré-aquecido, está em 180 graus e esse bolo ele assa geralmente em 35 a 40 minutinhos. Mas, gente, fica de olho aí no seu forno, porque de forno para forno, né, como eu sempre falo aqui, dá diferença, tá? Vamos preparar então o recheio de leite ninho. Eu vou colocar aqui na panela 2 caixas de creme de leite. Pode ser o de sua preferência, tá? Aquela marca que você mais gosta. E também 2 caixas de leite condensado. Pode usar também o de sua preferência, tá? Eu, inclusive, aqui tinha 2 caixinhas de leite condensado, uma de cada marca. E isso não tem problema, tá? Pode ser assim. Vou mexer fora do fogo e assim que estiver homogêneo, vou levar para o fogão e vou deixar dar um ponto bem cremoso e estruturado. E vou mostrar certinho para vocês. Vamos lá para o fogão, então.
Aqui, pessoal, eu estou mexendo então o recheio aproximadamente uns 10 minutinhos. E agora ele já adquiriu essa consistência, né, bem grossa, tá? E o ponto ideal pra mim é esse daqui, que quando eu levanto a espátula e deixo o recheio cair, ele cai assim em blocos e vai formando montinhos sobre o recheio que ainda está na panela, tá? Percebam aí a textura. Já está bem grossinho. Então agora eu vou desligar e vou retirar o recheio da panela. Vou passar então o recheio para esse outro recipiente e cobrir com plástico encostadinho aqui no recheio para não criar nenhum tipo de película. E pessoal, só uma dica, tá? Eu sei que às vezes vocês querem saber, né, a respeito do leite condensado que eu utilizei. Aqui o meu leite condensado era semi-desnatado, aqueles que tem 6% de gordura. Mas dá certo fazer com integral também. Vou aguardar então agora ficar totalmente frio. Pode deixar ele esfriando em temperatura ambiente ou em geladeira. O meu vai ficar em temperatura ambiente. E dando sequência aqui ao nosso recheio, eu vou bater aqui então o chantilly. Eu estou usando 200 ml de chantilly bem gelado. Você pode usar aí a marca de sua preferência. Vamos bater esse chantilly até ele ficar num ponto bem consistente. Agora que eu já bati e ficou assim nessa consistência, eu vou acrescentar o leite ninho. E eu estou colocando aqui, pessoal, 6 colheres de sopa de leite ninho. E nós vamos bater novamente o chantilly com o leite até ficar bem homogêneo. Antes de bater, eu vou dar uma misturadinha aqui para não levantar muito pozinho, tá? Então, vamos lá. Terminei de bater e ele fica assim, nessa consistência bem firme, tá? Vai lembrar aqui um mousse. E aqui, então, com a primeira parte do recheio que nós havíamos já deixado descansando para esfriar, devidamente fria, nós vamos acrescentar, então, nesse chantilly que batemos. É preciso estar frio para não desandar o chantilly, ok? Coloco aqui então todo o recheio. E agora vamos bater bem pouco tempo, somente até incorporar bem as duas partes do recheio. Prontinho. E olha, pessoal, que textura linda que fica esse recheio. Ele é top para rechear aí tortas, rechear bolos no pote. Se você quiser rechear bolos festivos com esse recheio, aí a minha sugestão é que você diminua a quantidade de chantilly aqui pela metade. Assim o seu recheio vai ficar mais firme, tá? Como nós estamos fazendo aqui um bolo montado na assadeira, essa consistência aqui é a ideal. Ele fica assim, olha, cremoso, aveludado, tá? E muito saboroso. E agora nós vamos preparar a calda para umedecer o nosso bolo, né? Aqui eu tenho meia caixa de leite condensado. Vou colocar uma colher de leite em pó. Estou usando ninho também. Dá certo com qualquer um, tá, pessoal? O fato de eu estar usando ninho é porque eu estou dando nome ao meu bolo de choconinho. Então é justo, né, que eu utilize aqui o leite ninho. Misturo para ficar homogêneo. E vou acrescentar 150 ml de leite. Os ingredientes que eu estou usando estão em temperatura ambiente. Agora é só misturar e nós já teremos aqui uma calda prontinha para molhar o nosso bolo. Eu vou transferir essa calda para uma bisnaga para facilitar a aplicação no bolo. Mas pode também, se quiser, estar usando aí uma colher para molhar o bolo sem problemas. Aqui eu já tenho então o bolo assado, eu deixei esfriar. Agora eu vou retirar aqui da assadeira e vou cortar ele ao meio, tá? Vou fazer apenas 2 camadas de bolo. Como eu não untei, eu venho passando aqui a faquinha nas laterais. Vou virar ele aqui em cima da folha de papel manteiga para facilitar aqui o nosso processo. Vamos retirar então o papel manteiga que estava forrando a assadeira. Vou cortar então aqui o bolo ao meio. Pessoal, olha que massa linda, nem parece que é uma massa de liquidificador, não é mesmo? Essa massa você pode usar também para fazer bolos festivos, ok? Fica muito bom.
E a mesma forma onde eu assei o bolo, eu vou montar então nosso choconinho de assadeira. Não preciso lavar, porque aqui, né, é apenas farelinho do bolo mesmo. Então vou colocar aqui a primeira parte e vou umedecer o bolo. E eu coloquei aqui aproximadamente metade da calda. E agora vou colocar aqui então uma camada bem generosa do nosso recheio de ninho. Se você não quiser fazer o seu bolo assim com tanto recheio, você pode então diminuir a quantidade, tá? Mas a graça desse bolo, gente, é ser assim, super recheado. Então aqui eu coloco todo o recheio e agora vou ajeitar aqui com a própria colher. Percebam que está ficando aqui uma camada bem generosa, né? Bem lindão, para quem gosta de recheio realmente. E agora eu venho então com a outra parte da massa e vou colocar por cima do recheio. Ajeito aqui com a mão, vou fazer aqui uma suave pressão para unir a massa ao recheio. E vamos também umedecer essa camada de bolo. Terminei de colocar a calda então e agora vou deixar o meu bolo reservado enquanto preparamos a cobertura de ganache. Se você quiser colocar na geladeira, pode colocar. O meu eu não vou colocar na geladeira, vou deixar ele aqui coberto, tá? Vou cobrir aqui. Aqui, pessoal, eu derreti 180 gramas de chocolate, o equivalente a 2 barrinhas dessas que nós compramos aí no supermercado. Se você tiver aquelas barras grandes, né, aí de 1 quilo, você então vai pesar 180 gramas. Essa quantidade é suficiente para fazermos aqui a cobertura do nosso bolo. Eu derreti no micro-ondas, mas você pode derreter também em banho-maria. E vou colocar aqui meia caixinha de creme de leite. O meu creme de leite está em temperatura ambiente. E agora é só mexer e nós já vamos ter aqui uma cobertura bem saborosa, prontinha para ser colocada no bolo. Olha que bonita que fica a cobertura. E vamos então agora espalhar sobre o bolo. Vou colocando assim, com o potinho mesmo, e depois vou usar aqui a própria espátula para alisar. Terminei então aqui de ajeitar a cobertura e se quiser servir assim, já pode. Se quiser enfeitar mais, pode colocar aqui uma raspinha de chocolate, um granulado. Eu vou colocar aqui no meu um pouquinho de granulado. Só para fazer aqui um charmezinho, né? E agora vou cortar e servir para vocês verem como está por dentro. Se quiser deixar na geladeira, gente, de um dia para o outro, fica ainda muito mais gostoso. Aqui, pessoal, eu já cortei então o meu bolo em quadradinhos, tá? Na medida que eu fiz aqui, eu consigo 15 pedaços e coloquei um pouquinho mais de granulado aqui para ficar mais bonito o meu bolo. E agora sim, então vamos servir aqui um pedaço. E olha isso, pessoal, que perfeição de bolo choconinho. Para quem curte aí um bolo com bastante recheio e um recheio cremoso, massa molhadinha, está aqui, gente, uma perfeição. E eu já coloquei o meu pedaço aqui num pratinho para mim saborear. Gente, olha a cremosidade, que delícia esse bolo. Show de bolo, pessoal. Pode fazer aí que está super aprovado. E a validade desse bolo em geladeira são 5 dias. Pode congelá-lo por até 30 dias. Lembrando que você também pode cortar os pedaços, colocar em embalagem descartável e vender se você trabalha aí com faça e venda. E será com certeza um dos bolos mais pedidos aí pelos seus clientes. E eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, não esquece, gente, compartilha aí com seus amigos e familiares. Agradeço de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!